Pessoal, bom dia, né? Professora Sueli Rodrigues Dutra, oitavo ano B, disciplina de língua portuguesa. Estarei aqui fazendo a retomada, a correção das atividades da semana passada, que foi da data de dia 23 ao dia 28, tá? Então, eu deixei uma atividade, deixei alguns vídeos, né? Explicando sobre modos verbais, né? Estarei aqui nesta aula fazendo a correção e alguma retomada do conteúdo. Então, os modos verbais vão ser três, né? O modo indicativo, quando eu tenho certeza, né, de que algo irá acontecer, uma realidade ou já aconteceu. Então, o João sempre estuda. Então, o João estudou ontem também, uma certeza, né? Já aconteceu. E o modo subjuntivo, quando expressa uma dúvida, uma possibilidade, né? Eu não tenho certeza. Talvez o João estude amanhã, né? Se ele estiver bem de saúde, se ele estiver passando mal, né? Então, sempre vai indicar uma dúvida, né? Quando uma possibilidade que ele estude, né? Não tem certeza. Esse é o modo subjuntivo. E o imperativo é quando expressa uma ordem, um pedido, um conselho, né? Quando a mãe manda ele estudar, né? Estuda agora, João. Então, é uma ordem, um pedido, né? Da mãe ou da professora, né? Então, deixei para vocês um texto que vocês iriam responder a atividade do número 1 ao número 5, né? Então, é um texto sobre o Instituto Palavra Aberta, né? Falando sobre que, o Instituto Palavra Aberta é uma entidade sem fins lucrativos que defende a plena liberdade de ideias, pensamentos e opiniões, né? Por meio de seu programa, Educa Mídia tem como objetivo difundir a educação midiática no Brasil, assim como fornecer suporte, ferramentas para que o público infanto-juvenil desenvolva as habilidades necessárias para a obtenção da informação de forma segura e responsável. Com esse propósito, atua prioritariamente junto aos professores, educadores dos ensinos fundamental e médio, com utilização de um currículo de educação midiática alinhado às competências previstas na Base Nacional Curricular Comum, a BNCC. Então, aí, temos a número 1, que é referente a esse texto, né, que vocês leram, que vocês viram aqui, né? Alguns verbos estão no modo indicativo, né, no modo subjuntivo, né? Então, aqui é a questão número 1, para vocês sublinharem os verbos que estão no modo indicativo. Voltando a falar do modo indicativo, é quando eu tenho certeza, né, que essa ação já aconteceu ou irá acontecer no verbo, né? Então, esse é o modo indicativo, quando eu tenho certeza, né, uma realidade ou já aconteceu ou vai acontecer. Então, aqui eu vou sublinhar, né, o verbo é uma entidade sem fins lucrativos, e o outro verbo aqui que eu vou sublinhar, o defende a plena liberdade, tá bom? Então, marquem aí no caderno de vocês se vocês não realizaram essa atividade. Questão número 2, tá pedindo aqui para identificar o sujeito do verbo que está no modo indicativo, né? Tem como objetivo difundir a educação midiática no Brasil. Quem que tem como objetivo difundir a educação midiática no Brasil? Então, eu tenho que achar esse sujeito. Ele está oculto, ele não aparece aqui na frase. Quem que é? É o Instituto Palavra Aberta. Se vocês forem voltar lá no texto, vai estar lá, né? Claro, porque ele está falando sobre o Instituto Palavra Aberta, que é uma entidade, né? Tá bom? Então, marquem aí no número 2, escrevam aí no caderno. A número 3, no trecho, né? Também foi retirado do texto. Vai pedir para vocês identificarem que o verbo desenvolver, ele foi flexionado, ele foi em qual modo? Para que o público infanto-juvenil desenvolva as habilidades necessárias. Ele colocou aqui como uma possibilidade, né? Não tem certeza, né? Algo que ainda vai acontecer. Uma possibilidade que os alunos desenvolvam as habilidades necessárias. Então, será o modo subjuntivo, tá? Marca aí
segundo parêntese aí, tá? Quem não respondeu, responda aí no caderno. E a número 4, né? Atua prioritariamente. Aqui ele quer saber do modo, quer saber do advérbio, né? O modo aqui é o modo indicativo. O verbo atua, ele está no modo indicativo. Né? Tem certeza que eles estão dando prioridade aos professores educadores. Mas aqui ele usou um advérbio. O advérbio, ele qualifica ou ele modifica, ele está sempre junto com o verbo. Pode estar com o verbo, pode estar com um adjetivo ou com um outro advérbio, né? Então, aqui no caso aqui, essa circunstância daqui, ó, foi de modo, tá? Prioritariamente, é um advérbio de modo, que eles estão dando prioridade aos professores e educadores, tá? E a número 5, pode-se concluir que os verbos no modo indicativo, eles sempre vão indicar certezas, quando eu tenho certeza de que algo aconteceu ou vai acontecer, tá bom? Então, marca a primeira. Aqui, só para fazer uma revisão sobre advérbio. Em outra aula, eu darei uma aula sobre advérbio e deixarei umas atividades para vocês, tá? Só para vocês saberem, relembrarem, né, o advérbio. O advérbio, ele vai ser uma palavra que vai modificar o sentido do verbo. Pode modificar, ou pode dar qualidade, adjetivo, né? Ou um outro advérbio, porque numa frase eu posso ter 2 advérbios. Aqui o primeiro aqui, ó, pastava, esse verbo, ele vai usar, né, o advérbio junto com o verbo. Então, aqui eu posso ter 3 opções, né, com o advérbio. Nesse primeiro exemplo, o advérbio aqui modificou pastavam, né, que é o verbo. Na segunda aqui, a garota é muito inteligente. Ele modificou o adjetivo, que é inteligente, né? Que tá dando qualidade à moça, né? E na terceira opção aqui, eu tenho os cavalos pastavam muito calmamente. Então, eu vou ter 2 advérbios aqui. Eu tenho um advérbio de muito, que é um advérbio de intensidade. E aqui eu vou ter um advérbio de modo, calmamente, tá? Que era o modo como os cavalos estavam pastando, tá? Então, aqui eu trouxe também, embaixo aqui, tem um quadro que dá para vocês verem um pouquinho, né, sobre advérbios. Então, eu vou ter advérbios de tempo, de lugar, de afirmação, de intensidade, de modo, de negação, de afirmação, tá? De dúvida, tá? Então, aqui, né, de lugar eu tenho aqui, lá, né, acolá, perto, né, longe, sempre vão ser advérbios de lugar. Tempo, né, hoje, amanhã, depois, agora, né, também é um advérbio. Afirmação, sim, certamente, sem dúvida. Intensidade, muito, né, vocês viram ali que nós fizemos no exemplo, né, é também um advérbio de intensidade. Modo, calmamente, né, mas tem mais aqui, humildemente, bem, mal. E negação, não, nunca, jamais, são advérbios de negação. E de dúvida, né? Talvez, provavelmente, possivelmente eu vá, né, à sua casa hoje. Então, são advérbios, tá? Essa daqui é só para vocês relembrarem sobre os advérbios, tá? Eu peço que vocês façam a correção no caderno, não deixem de fazer a correção, é importante, né? Assistir a videoaula, eu estou fazendo a correção e ao mesmo tempo eu estou retomando o conteúdo, fazendo uma breve revisão. Então, é importante, tá? Eu deixarei aqui a nossa aula dessa semana para vocês, umas atividades, deixarei também um documento, e junto com esse documento eu estarei explicando. E deixarei vídeos para vocês. Espero que vocês vejam e façam todas as atividades propostas dessa semana, tá? Então, todos uma ótima semana e até a semana que vem. Um abraço.